quero saber que aquela revista do grupo ligado ali à editora que publica os livros da Ampof, né? Então, eu vou colocar aqui, vou tentar colocar aqui no chat, para quem depois ficar interessado, né, em procurar o texto, tá? Então, a minha proposta principal, ela não vai ser expor conceitualmente a filosofia do Schopenhauer como um todo, e nem definir conceitos específicos, assim, no interior do seu, digamos, sistema filosófico, tá? Em vez disso, eu vou tentar mostrar que existe um importante viés da filosofia do Schopenhauer que conflui ou converge para uma gama de estudos na psicologia científica, tá? Ou empírica, né? Estudos estes que indicam, por meio de pesquisas empíricas, que a nossa faculdade de conhecimento ela é fortemente condicionada por aspectos emocionais e afetivos. Esse vai ser meu principal propósito aqui. Tá? Falando assim rapidamente sobre o Schopenhauer e a sua teoria filosófica, o Schopenhauer foi um filósofo do final do século XVIII até mais ou menos pouco depois da metade do século XIX, né? Ele faleceu em 1860, e que propôs que o intelecto humano está subordinado à vontade. A vontade que é entendida como um pulso metafísico que domina o mundo e fundamenta as ações animais. E aí a gente inclui as ações humanas. Então, vontade é um conceito bastante extenso, tá? Ele tem tanto um caráter, digamos, cosmológico, né? A vontade seria um pulso metafísico que constitui a base ontológica, metafísica do mundo, e também, por consequência, digamos assim, é a essência de todos os seres viventes. Tá? Então, a vontade ela tem tanto uma extensão metafísica e cosmológica, quanto também uma extensão, digamos, psicológica. Mas a vontade, no sentido psicológico, ela já é considerada uma manifestação, digamos assim, mais particularizada, uma manifestação menor dessa vontade, desse pulso universal, digamos, tá? Então, os desejos humanos, na filosofia do Schopenhauer, os desejos humanos originados da vontade geram sofrimento, né? E isso é que faz com que a gente esteja sempre em busca de realização de desejos, o que provoca sofrimento aqui no sentido de sempre estarmos num estado de esforço, de irrealização, de busca, de insatisfação. Sofrimento aqui é mais no sentido de estarmos sempre insatisfeitos. Tá? Isso seria o essencial do humano, justamente porque a vontade é a essência do mundo, e, portanto, a essência também do ser humano. Então, dito isso, né, assim, passando de forma bem geral desse conceito central de vontade, a gente entra no ponto em que há uma interferência, por assim dizer, da vontade na argumentação. Tá? Então, se a gente for pensar em contextos argumentativos, em contextos de disputa de ideias, haveria aí uma interferência da vontade. Né? A vontade ela poderia controlar o discurso e influenciar o caminho do raciocínio lógico. Tá? Ela poderia controlar o discurso e influenciar o caminho do raciocínio lógico. Nesse ponto, então, a gente adentra o âmbito de uma teoria do conhecimento, de certa forma. Então, para a gente tentar entender melhor, o que Schopenhauer diz a respeito da faculdade humana de conhecimento, né? Ou, grosso modo, o intelecto humano. Schopenhauer, nesse ponto, ele é bastante devedor da filosofia kantiana, do criticismo kantiano, né? Ele, assim como Kant, de uma forma bem semelhante ao Kant, ele diz que a faculdade, o intelecto humano, ele é dividido em algumas faculdades, digamos, setorializadas, né? A gente tem a sensibilidade,
que é o que nos permite receber impressões sensoriais. A gente tem o entendimento, que é o que organiza essas impressões sensoriais em intuições ou percepções. Então, o entendimento é o que faz com que a gente perceba formas, perceba as coisas como um fenômeno isolado no espaço e no tempo. E nós temos, além da sensibilidade e do entendimento, nós temos a razão, que é o que eleva as intuições ou as percepções a conceitos abstratos. Então, quando a gente trata de conceitos abstratos, o humano, o ser humano, ou justiça, ou, enfim, qualquer conceito que tenha uma extensão maior, a gente está tratando aí com a faculdade da razão. Além da sensibilidade, do entendimento e da razão, a gente teria também a faculdade do juízo, ou a força judicativa, né? É a que media, é a faculdade que faz a intermediação entre intuições e abstrações. É justamente a faculdade que permite o pensamento. Então, quando eu teço determinados juízos sobre o mundo, eu estou tentando adequar conceitos, noções abstratas, a percepções ou intuições concretas. A faculdade do juízo é que faz essa ponte, digamos, entre entendimento e razão. Então, o conhecimento humano é, portanto, sempre baseado em representações, ou representações intuitivas, que são percepções, ou representações abstratas, que são conceitos, tá? Bom, além disso, há uma tese fundamental no Schopenhauer, que é o seguinte: o corpo é a base de conhecimento do mundo. O nosso organismo é o que permite que nos permite conferir significados ao mundo, tá? Então, essa tese central do corpo como fonte do conhecimento, o organismo como base do conhecimento do mundo, ela é extremamente importante, tá? Então, o corpo, ele seria a expressão objetiva daquela vontade, que domina toda a natureza, e é fundamental para a formação da razão e do conhecimento. Se a gente fosse colocar numa expressão, digamos assim, lapidar, numa expressão mais sucinta, a gente poderia dizer que o Schopenhauer está propondo aí uma biologia da razão. Tá? A faculdade humana de conhecimento, ela provém do nosso aparato biológico. Né? Por isso mesmo ele vai dizer que o conhecimento humano ele não está voltado para conhecer o mundo em si mesmo ou a realidade em si, o que quer que isso possa significar. O conhecimento humano está voltado para atender necessidades biológicas. Tá? Então, esse termo, provavelmente há pesquisadores que utilizam esse termo. O Schopenhauer mesmo, ele não chega a dizer de uma forma assim tão sintética, mas o que a gente percebe é isso, que há uma proposta aí, um esboço de uma certa biologia da faculdade de conhecimento humano. Tá? Então, essas teses, da vontade e do corpo como bases da cognição humana, eles implicam algumas coisas, tem algumas consequências, que são consequências que eu acho que são muito caras a debates correntes, debates do mundo contemporâneo, que é uma crítica ao racionalismo, quer dizer, em Schopenhauer, a racionalidade ela é secundária em relação à vontade. Tá? Há também uma ideia de mente corporificada, tá? A cognição humana ela é integrada às funções do corpo e ao ambiente, então você tem um esboço aí também de uma concepção de mente corporificada, e a primazia da vontade, a vontade como condicionadora ou direcionadora da cognição. Existe um texto que é bem popular, existem várias versões desse texto, pelo menos edições assim, em português, com vários títulos, que remetem a um
um pequeno ensaio que o Schopenhauer escreveu, mas não publicou, que se chamava Dialética Erística, em que ele expõe lá 38 estratégias argumentativas para vencer um debate. Né? E, ao estudar esse texto, o que eu percebo é como se ele fosse uma demonstração prática dessas teses filosóficas, né? De que, num contexto argumentativo, há uma forte interferência da vontade. Tá? Então, o que seria essa dialética erística? Né? Seria uma arte de argumentar para vencer, independentemente se você está com a razão ou não, independentemente se você busca a verdade ou não. Tá? Então, nesses contextos, o que o Schopenhauer propõe é que há uma manipulação do intelecto. A vontade, ela utiliza o intelecto como instrumento para alcançar os seus objetivos. A utilização de artifícios retóricos, né? O uso de argumentos desonestos para convencer, né? Para passar a impressão de que há uma razão ou uma verdade em jogo. Isso tudo revelaria essa decisiva influência da vontade sobre a razão. E mais, haveria também uma relação aí entre moralidade ou o caráter moral do indivíduo que argumenta e o seu intelecto, né? E isso é o que faz com que a vontade possa levar à desonestidade intelectual em debates. Isso teria a ver diretamente com o caráter do indivíduo que argumenta, né? E assim, por uma questão de rigor conceitual, a gente deve esclarecer que, embora o conceito de vontade, em Schopenhauer, ele possua uma extensão bem mais ampla do que o de emoção, né? O título da minha exposição aqui é a dimensão emocional. A linha teórica que a gente está traçando aqui, ela encontra justificativa no próprio texto do Schopenhauer, quando, por exemplo, no ensaio chamado Sobre a Liberdade da Vontade, ele escreve o seguinte, né? Essa aqui é uma citação desse texto. Quem é capaz de captar distintamente apenas aquilo que é essencial, mesmo sob as diferentes modificações de grau e de tipo, não terá receio em reconhecer que todo ambicionar, esforçar-se, desejar, necessitar, ansiar, esperançar, amar, alegrar-se, rejubilar-se, como também todo não querer, repugnar, detestar, abalar-se, temer, encolerizar, enlutar, sofrer, em resumo, todos os afetos e paixões devem incluir-se como manifestações da vontade. Tá? Fim de citação. Isso é um trecho sobre a liberdade da vontade, um texto de mais ou menos da década de 30, do século XIX, que o Schopenhauer submeteu a um concurso da Academia, se não me engano, norueguesa, de ciências, e chegou a vencer esse concurso com esse texto. Né? Então, em vista disso, a gente pode indicar alguns correlatos das ideias do Schopenhauer na psicologia científica. Né? Mais precisamente, em pesquisas que apontam que há uma forte influência da emoção na cognição. Agora, entendendo aí emoção como esses afetos e paixões que seriam manifestações da vontade. Né? Essas pesquisas, eu vou falar rapidamente aqui de 3, né? O que elas, de modo geral, né? O que elas indicam, né? Indicam que as emoções, elas modulam a percepção, a memória e a tomada de decisão. E até mesmo a ideologia política e atitudes são influenciadas por processos emocionais. Tá? O primeiro artigo que eu quero comentar, eu vou colocar também o link dele aqui, para quem depois ficar interessado em procurar o artigo. O primeiro é um artigo em inglês que tem o seguinte título: Conservadorismo político prevê assimetrias na memória de cena emocional. Esse artigo é resultado de uma pesquisa correlacional entre psicologia e ciência política,
e que se incorpora a uma gama de outros estudos similares. No artigo, eles indicam essas outras pesquisas empíricas, né? Indicam que há uma relação direta entre a atenção, o aspecto emocional da memória e a ideologia política de um indivíduo. Nas palavras dos próprios autores, abre aspas, tais descobertas asseguram que a memória para a oposição entre estímulos negativos e estímulos positivos deve ser tanto mais intensificada quanto mais conservador alguém é. Fecha aspas. O parâmetro utilizado nessa pesquisa para classificar os participantes quanto ao seu espectro político-ideológico foi uma escala, a escala Wilson-Patterson Inventory, que é um questionário padronizado. Como é que funciona esse questionário? Ele pedia aos participantes para indicarem o grau com que eles concordavam ou discordavam com 20 questões polêmicas. Por exemplo, a questão do aborto, né? E com base nessas respostas, os participantes recebiam uma pontuação indicando a extensão a qual eles aderiam a posições liberais ou conservadoras. Essa pesquisa foi nos Estados Unidos, né? Então, esse inventário, e com isso, os participantes da pesquisa foram mais ou menos ali categorizados como ou mais liberais ou mais conservadores. Então, 60 participantes foram submetidos a uma fase de estudo, depois a uma fase de teste, que consistia na exposição a 240 estímulos visuais, cenas, eram mostradas cenas, divididas em positivas, neutras e negativas. As positivas, geralmente, elas retratavam bebês, bebês animais, paisagens, bebês humanos. As cenas neutras retratavam espaços domésticos, mobílias, objetos supostamente, digamos, neutros, né? E já as cenas consideradas negativas, elas mostravam serpentes, aranhas, aflições humanas, né? Cenas de violação dos direitos humanos e aflições animais, maltratos a animais. A questão era averiguar que tipos de cenas ou imagens os participantes mais retinham. Que tipos de cenas eles mais lembravam. E o que os resultados desta e de outras pesquisas similares sugerem fortemente é que a ideologia política dos indivíduos não é algo apenas do plano da racionalidade, mas, sobretudo, do plano emocional e afetivo. O pensamento e, consequentemente, as atitudes políticas não são apenas uma questão de ordem do saber, ou seja, do plano lógico-argumentativo, mas também da ordem do querer, ou seja, do plano afetivo ou volitivo. Tá? Cito aqui um trecho da pesquisa. Como a emoção modula vários processos cognitivos, incluindo a percepção, a atenção, a tomada de decisões e a memória, ela desempenha um papel importante na forma como os indivíduos percebem e constroem o seu ambiente, como fazem julgamentos e o que irão lembrar. As diferenças individuais no efeito da emoção na cognição, por sua vez, provavelmente são subjacentes a processos de nível superior, como a formação de atitudes e o desenvolvimento da ideologia política. Então, grosso modo, essa é uma das pesquisas correlatas aqui que apontam mais ou menos nessa direção. A segunda pesquisa que eu queria rapidamente também falar na verdade, esse artigo aqui, eu vou colocar aqui também no chat, o artigo Pensamento Crítico e Lógica Informal, Perspectivas Neuropsicológicas. Esse artigo é do Paul Taggart, acho que é assim que se pronuncia, que é professor emérito da Universidade de Waterloo, no Canadá. Né? O que a neurociência nos mostra, isso é próprio de acordo com esse autor, abre aspas, é que na inferência, né, no processo de fazer inferências lógicas, a emoção é tão importante quanto a cognição, porque o cérebro usa emoções para atribuir valores às representações. Fecha aspas. Assim,
o correto é considerarmos que a emoção não é apenas um complemento ou uma desorientação para a cognição, mas uma parte integrante de como o cérebro controla o fluxo de informação. É justamente essa característica intrínseca à cognição humana que condiciona um dos fenômenos psicológicos abordados pelo autor nesse artigo, que é o que ele chama de raciocínio motivado, né? Ou inferência motivada. Isso é um fenômeno psicológico. Né? O que consiste o raciocínio motivado ou a inferência motivada? Consiste na tendência inconsciente de distorcermos de forma direcionada nossos julgamentos e avaliações sobre a realidade, em função de propósitos ou objetivos pessoais subjacentes. Tá? Então, grosso modo, essa é a ideia que a gente tem nesse segundo artigo. E o terceiro trabalho, né, que, ao que nos parece, ele aponta para essa mesma direção, é um trabalho desenvolvido pelo Leon Festinger, um psicólogo norte-americano, que se tornou conhecido como a teoria da dissonância cognitiva. Tá? E a teoria da dissonância cognitiva, ela já, digamos, ela adentra também aí o âmbito da psicologia social. Na teoria da dissonância cognitiva, encontramos um outro exemplo de como a nossa dimensão volitiva afeta profundamente nosso modo de pensar e argumentar sobre o mundo. Essa teoria, desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Leon Festinger, tem como conceito central o de dissonância cognitiva, um fenômeno psicológico que ocorre sempre que duas ou mais crenças que se implicam uma à outra entram em desacordo ou contradição, provocando ou expressando uma incoerência nos sistemas de crença de um sujeito. Essa incoerência, ela gera desconforto psicológico, fazendo o sujeito evitar informações que a aumentem, chegando mesmo a negar a realidade que contraria as suas crenças. O Festinger, ele apresenta como um dos exemplos de dissonância cognitiva, ou coletiva, no caso, né? A dissonância cognitiva, ela não é um fenômeno que diz respeito somente a indivíduos, mas ela pode, indivíduos, enfim, particulares, mas também a grupos, né? A questões mais coletivas. Ele apresenta como exemplo disso o movimento millerista do século XIX, né? Foi iniciado por William Miller, que foi um fazendeiro da Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos. Eu não sei se ainda vou ter muito tempo, porque eu poderia ler um trecho do artigo. Fique à vontade, viu, André? Fique à vontade. Por favor. Eu vou colocar aqui. Só um instante. Enquanto o André está fazendo a continuação da apresentação, pessoal, daqui a pouco vou passar uma espécie de lista de presença no Google Forms, tá? Para vocês preencham, tá? E deixem seus registros por lá, tá bom, gente? Daqui a pouquinho. No artigo que eu coloquei, o primeiro artigo que eu coloquei no link, né, tem o seguinte, eu coloquei uma citação do livro do Festinger, em que ele retrata o que aconteceu nesse movimento millerista, tá? E eu vou fazer aqui a leitura desse trecho. Na primeira parte do século XIX, William Miller, um fazendeiro da Nova Inglaterra, chegou à conclusão de que o segundo advento do Cristo, inaugurando o milênio, ocorreria no ano de 1843. Essa conclusão baseava-se na interpretação literal de passagens do Antigo Testamento.
em conjunto com uma variedade de hipóteses sobre o cálculo do tempo. Gradualmente, porém, Miller conseguiu convencer numerosas pessoas, e uma delas, em particular, Joshua Himes, imprimiu à crença um enorme impulso através da organização de um movimento. No começo de 1843, havia um grande número de pessoas que acreditavam firmemente que esse ano marcaria o fim do mundo. Havia claras implicações para a ação, nas quais esses crentes na profecia de Miller se empenharam. Negligenciar completamente os afazeres mundanos, entregar todo o dinheiro ao movimento, reduzir-se à pobreza extrema, consequências que eram certamente insignificantes se o segundo advento ocorresse realmente, quando e como previsto. Podemos investigar, portanto, as reações dessas pessoas quando o ano de 1843 chegou ao fim e o segundo advento não aconteceu como previsto. Essas reações podem ser sucintamente resumidas da seguinte maneira. 1. Perplexidade inicial. Isso foi indubitavelmente sintomático da existência de dissonância. Essas pessoas encontraram-se numa situação em que continuavam mantendo a crença e, ao mesmo tempo, sabiam que a previsão era incorreta. Dois conjuntos cognitivos que eram certamente dissonantes. 2. Tentativa de formulação de motivos como fundamento lógico para explicar o fracasso da previsão. Nesse caso, a explicação consistiu, essencialmente, em mudar a data em que o segundo advento ocorreria. 3. Um aumento da proselitização em favor da crença, a fim de se reduzir ainda mais a dissonância. Tentaram persuadir cada vez maior número de pessoas de que a crença era correta. Esse novo e redobrado vigor prosseguiu inquebrantável, e quando o dia 21 de março de 1844 chegou e passou sem que o segundo advento tivesse ocorrido, registrou-se uma repetição das reações anteriores. Em meados de julho de 44, o movimento atingiria um paroxismo febril, e a energia investida na disseminação da crença era maior do que nunca. A previsão recaía agora em 22 de outubro. E assim, 3 sucessivas desconfirmações foram suficientes. Quando 22 de outubro chegou e passou sem o segundo advento, descartou-se finalmente a crença e o movimento conheceu um fim súbito e rápido. Esse trecho, um tanto longo, mas isso já foi resumindo para identificar o que aconteceu nesse movimento millerista. E acredito que ao longo da história a gente teria outros exemplos também de que é preciso esperar mais 72 horas. Né? Eu acho que essa história dos 72 horas, ela vem desde mais ou menos desse tempo aí, ou de antes. Então, o fenômeno coletivo descrito pelo Festinger, ele demonstra factualmente que as crenças, cognições e comportamentos, tanto individuais quanto coletivos, podem se manter tão profundamente enraizados nos sujeitos que os eventos e os dados do mundo real deixam de servir como parâmetros para reavaliação da plausibilidade daquelas mesmas crenças. E também como parâmetro para uma autoavaliação subjetiva. Isto é, como dados a serem considerados para que o sujeito possa se questionar a respeito do que ele mesmo acredita. Tudo isso parece indicar, no contexto da interpretação que propomos nesse trabalho, que quando o indivíduo não quer, até mesmo os fatos não o convencem. Assim, contrariando o jargão do senso comum, segundo o qual contra fatos não há argumentos, nas situações em que a vontade domina completamente a racionalidade, como ocorre na dissonância cognitiva, contra o querer parece não haver fatos. Então, já estou chegando aqui no final da minha apresentação, tá? Espero que tenham conseguido expor minimamente, né, essa relação que eu vejo entre aquelas teses fundamentais do Schopenhauer
a respeito da relação entre vontade e intelecto, e esses estudos na psicologia empírica. Então, o reconhecimento de que nós possuímos essa dimensão volitiva e de que ela tem um grande poder de interferência em nossa racionalidade é um passo fundamental para que possamos buscar critérios e parâmetros mais objetivos ao nos relacionarmos e interagirmos com o outro e com o mundo. Nesse sentido, concordamos com o Marcos Sacchrini, professor da USP, quando ele afirma o seguinte, cito aqui o Marcos Sacchrini: os exercícios pacientes de reconstrução e avaliação de argumentos tendem a densificar o próprio modo de pensar, que passa cada vez mais habitualmente a clarificar as próprias crenças e a buscar razões para sustentá-las, em vez de obstinar-se com posições dogmáticas e repetir erros de raciocínio. O exercício da análise argumentativa consolida uma autorregulação racional, como um forte potencial transformador da vida prática. Fim de citação. Uma vez esclarecidos a respeito dos aspectos essenciais e dos processos intrínsecos à faculdade humana de conhecimento, que é a que nos permite desenvolver raciocínios e argumentos dialógicos, nós devemos contribuir com a promoção de um ambiente coletivo, e por isso mesmo ético-político, que valorize a argumentação lógica, baseada em razões evidenciais, como um instrumento de resolução de problemas e de melhoramento das condições de convivência social. É preciso, portanto, fomentarmos um ambiente coletivo dialógico que não ceda à misologia, isto é, um ambiente que não se torne inimigo da razão e de seus benefícios teóricos e práticos. Então, de forma, não sei se foi muito, passei muito por cima de alguns conceitos, mas, como eu falei, a proposta não era tanto conceitual, delimitar noções internas do sistema schopenhaueriano, mas mostrar que a filosofia schopenhaueriana, ela teve alguns insights assim, que eu acho que são interessantes para serem considerados à luz dessas pesquisas, né? O que, até o momento, o que há muito é uma relação clara, né, evidente, entre a filosofia schopenhaueriana e a psicanálise. Mas eu acredito que há, para além da psicanálise, há outras vias de aproximação e de reflexão interessantes a fazer entre a filosofia schopenhaueriana e essas pesquisas aí do âmbito da psicologia. Muito obrigado pela atenção de todos e todas, e estou aqui para a gente conversar um pouco a respeito. Nós que agradecemos, meu caro, parabéns, muito bom, excelente, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Essa é a ideia mais ou menos, viu? Essa é a ideia de trazer de maneira didática e expositiva para os colegas aqui, não só da nossa disciplina de argumentação retórica e dialética, mas principalmente para o público em geral. Muito bom, muito bom. Bom, antes que eu lance as perguntas, pessoal, só para registrar aqui que a frequência está passando, está no chat, tá? E aquela coisa, né, gente? Pelo celular, você pode não conseguir. Até aqui alguns colegas aqui estão conseguindo acessar, mas a net cai. A gente sabe que pelo celular não é confiável, né? Os dados móveis não ajudam. Então, se você quiser confiar na presença, a lista de presença, faça pela lista. A lista aqui no computador mesmo, onde você está, pelo notebook. É mais de jogo que pelo celular. Às vezes o celular pode dar algum problema depois, tá? E registrar também, viu, André Henrique, que já temos aqui inicialmente 2 perguntas de pessoas já interessadas em perguntar, tá? Vamos começar a abrir o bloco. Pode ser, André? Que a gente possa... eu vou sempre fazer aqui o bate-volta. Chat, levantar a mão. Levantar a mão, chat, né? O Wagner Francisco tinha pedido a palavra no chat, tá, Pedro? Então, primeiro vai ser o Wagner, aí depois vai ser você, tá, Pedro? Pode ser assim? Perfeito. Então, Wagner, a palavra é sua. Pode ligar o microfone, ligar a câmera e pode falar. Professor André, bom dia. Quem está falando é Wagner. Bom dia.
fazer uma pergunta para o senhor, mas eu vou ler um pequeno trecho aqui do livro do Schopenhauer, só para introduzir a minha pergunta, vai ser coisa rápida. É o parágrafo 35 da página 377 do livro dele, Vontade e Representação. Ele diz uma parada interessante, que é assim: enquanto compelidos, permanecemos passivos ao lado da razão, o lado da razão aparentemente tende a ganhar preponderância. Entretanto, já antevemos fortemente o quanto o outro lado irá nos atrair quando a oportunidade para agir se fizer presente. A minha pergunta é, a partir desse texto fica a ideia que a gente tem de Schopenhauer de que o conhecimento do bem e do mal não muda a paixão de ninguém, né? Se a gente já está compelido a uma coisa, não é a razão quem vai nos dirigir a praticar um determinado ato. O senhor concorda com isso? Acha que é por essa linha mesmo que o Schopenhauer caminha? Muito obrigado e parabéns pela palestra do senhor. Obrigado. Pedro, aproveitar o bloco, né? Pode fazer logo a sua pergunta, por gentileza? Aí o André responde tanto a do Wagner quanto a sua. Pode falar, Pedro. Opa, tudo bem? É o seguinte, a minha questão é, vamos lá, Schopenhauer ele trata sobre a questão da vontade, e a vontade como formadora, né, da ação humana, do pensamento, da dialética. A questão é, como é que a fé acaba incluída nisso? A fé acaba sendo uma vontade? A fé acaba sendo uma imposição de um grupo? Como é que funciona a fé nessa ideia aí de Schopenhauer? Porque eu penso não só na ideia religiosa, mas na questão até de uma fé talvez ideológica, mas até religiosa mesmo. Por favor, André. Certo. Primeira questão do Wagner, aqui ele leu aí o trecho do mundo, a linha é essa, acredito que sim, Wagner, porque, como eu falei, o Schopenhauer ele faz uma espécie de inversão do que a gente pode considerar como uma tradição racionalista ou uma tradição cognitivista da filosofia ocidental. Até ele, né, você percebe que há uma tendência na filosofia de entender a vontade como um elemento menor dentro do intelecto humano, né? Como se a racionalidade ela tivesse um poder que Schopenhauer vai procurar mostrar que ela não tem. Ela tem determinado poder, mas o poder dela na filosofia schopenhaueriana é muito mais limitado do que se você considera, por exemplo, um Kant. Basta a gente lembrar que a fundamentação a razão prática kantiana, quer dizer, o agir, ele seria fundamentado numa razão prática, né? E para Schopenhauer, isso seria um erro de premissa, um erro de princípio, porque o fundamento do mundo não seria racional, não seria a razão, né, seria a vontade. E justamente quando se trata de tomar decisões, e aí puxando um pouco também para a questão psicanalítica, né, como eu falei, psicológica, nós não somos completamente dominadores ou cientes do nosso interior. Nós não temos completo, digamos assim, controle sobre o querer. Na verdade, é o contrário, né? Inclusive, na questão, por exemplo, do livre-arbítrio, né? Acho que toca também essa questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio para Schopenhauer não é se eu posso fazer o que eu quero, ou escolher o que eu quero. A questão é se eu posso querer o que eu quero, né? Se eu posso querer o que eu... A escolha, ela vem do que a gente quer, e não o nosso querer vem do que a gente escolhe, né? Claro, isso aí vai implicar várias outras questões de viés mais prático, né, da ética. Mas, uma vez que a vontade ela tem determinada resolução, o indivíduo ele entra muitas vezes em conflito. Justamente nós somos esses seres conflituosos justamente porque entre o querer e o saber, entre a vontade e a razão, há uma, eu coloco às vezes assim, uma dialética sem síntese, né?
E essa dialética, ela é justamente esse conflito entre a ordem volitiva e a ordem racional, né? O sujeito sabe que deve seguir por um caminho, mas ele não quer seguir por aquele caminho, né? Então, há, de fato, esse conflito, né? Já a questão da fé, acho que a gente tem que pensar, primeiramente, que o Schopenhauer era um filósofo ateu, né? E quando ele trata das diferentes religiões, ele é interessante isso, porque apesar de ser ateu, ele quase sempre não, mas muitas vezes, ele utiliza a religião como para ilustrar, para exemplificar suas ideias, suas teses, né? Então, eu creio que a questão da fé, o Schopenhauer tenta ver a fé, digamos assim, de fora, né? Como se fosse uma espécie de ponto de vista objetivo, né? A fé ocorre como um fenômeno, e esse fenômeno também não escapa das determinações da vontade, né? Ela não escaparia das determinações da vontade. Do mesmo jeito, porque a fé também é um ato cognitivo, digamos assim, né? É o ato de crer. E esse ato de crer, ele tem uma remissão aí à questão do caráter, né? A questão da vontade. Inclusive, os indivíduos que o Schopenhauer coloca como indivíduos capazes de superar o sofrimento, de superar esse conflito, né, interno, eles são os ascetas, são os santos, né? São aquelas figuras que no cristianismo, no hinduísmo, no budismo, conseguem chegar a um nível de conhecimento do mundo que ultrapassa o conhecimento ordinário, o conhecimento dos sujeitos comuns, dos indivíduos comuns, né? Mas a fé, enquanto um ato cognitivo, enquanto uma forma de crença, ela continua sendo uma demonstração de como a vontade atua, né? De como a vontade atua nos indivíduos. Muito bem, André. E para fechar esse primeiro bloco, temos a mão levantada da Luciana, e já a gente vai colocar as perguntas do chat, viu? O chat aqui está animado, viu? Estou gostando de ver o pessoal interessado sobre o tema, pessoal colocando as suas opiniões, seus questionamentos. Já vamos contemplar o pessoal do chat, viu? Luciana Avelina, fique à vontade, querida. Primeiramente, bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Alto e claro. Pronto. Como eu entrei um pouco atrasada na reunião, mas quando se refere à fé, eu tenho uma experiência própria referente à fé. Aqui a gente, como eu sou indígena, do povo Pipipano Cambixuru, então a gente tem crença, cultura e tradição. Quando a gente fala da nossa crença, a gente está falando da nossa fé. Então, uns dias atrás, eu fui picada por uma cobra, uma coral, que é uma das cobras bem perigosas. Então, eu não fui para a rua tomar soro, não. Simplesmente eu fui curada por um pajé, que é uma das pessoas que reza aqui, que a gente tem muita fé nele. E eu passei apenas 7 dias em casa, sem ver ninguém, sem ter contato com pessoas de fora, só com pessoas da minha casa. E, graças a Deus, não senti absolutamente nada. Só apenas o pé que ficou inchado um pouco e mais nada. Então, assim, a fé da gente é como diz o professor André. A fé da gente é a gente que tem ela dentro da gente. A gente temos também aqui o Padre Cício, do Juazeiro, que acredito que todo mundo conhece esse santo, que a gente faz uma procissão com ele e sempre a gente tem o hábito de fazer promessas. A gente faz promessas para ir para o Juazeiro, para ir de Bata Preta. Então, a gente transmite isso também para os nossos estudantes, que seja um dia, naquele dia, para as aulas, uma carreata, como diz assim, tipo, essas carreatas que tem de político, a gente faz com os carros da escola. A gente faz aquela carreata e a fé da gente é o que ergue a gente. Até em um trabalho. Eu, quando vou apresentar um trabalho, eu tenho o hábito de apresentar o meu trabalho descalço. Eu não calço sandália nenhuma, porque eu sinto que os meus pés no chão, os meus encantados, os santos que eu tenho fé, eles me ajudam a colocar as palavras certas para que eu fale, para que eu tenha coragem
e me fortalece cada dia. Então, gente, quando o professor falou, eu me senti obrigada a falar a experiência que eu passei há poucos dias atrás. Porque raramente uma pessoa ele é picado por uma cobra para ele não passar vários dias internado, às vezes chega até a falecer. E no meu caso, não. Eu me sinto uma pessoa vitoriosa por conta da minha fé. Eu tive fé no que o pajé estava fazendo. Reza. Eu tenho também muita fé nos praiá. Eu não sei se vocês também têm uma imagem aqui atrás de mim, que ele vive no meu quarto. É uma tradição do povo pancararu, mas que nós indígenas, a gente ajuda uns aos outros. Então, a gente coloca fé nos encantados de nosso povo. Então, eu tenho uma imagem de um praiá, que eu acendo vela para ele, acendo cigarro, não é catimbó não, viu, minha gente? Deus me livre, não é nada com catimbó não, é a minha fé, é o meu jeito de me apegar com os encantos e com os santos. Então, gente, só era isso, viu? Desculpe aí eu me intrometer aí na Não, conversa de vocês. tranquilo. E o Não, professor falou tranquilo. que já ia para outro tema, né? Relaxa, relaxa. O importante é que a gente respeite as particularidades e as festas dos colegas. E já já a gente inicia o segundo bloco, já já com o Sandro, viu? Sandro, aguente aí, já já, viu, Sandro? Espera aí, já já vamos começar o segundo bloco. André, quer fazer algum comentário? Não, a história é muito, muito tocante, né? Eu achei muito interessante e de fato, isso me lembra um pouco aquela, digamos, interpretação religiosa. Eu acho que não só cristã, mas que eu acho que toca várias outras religiões, que é justamente essa questão de uma força interna, né? De você ser capaz de se curar ou se proteger com essa força. Inclusive, é interessante como isso também aponta para uma relação entre a crença, que muitas vezes a gente pensa que é só um ato racional, e o emocional, né? Essa ligação aí entre o emocional e o racional que há nos atos de crer, né? Eu acho que isso também é pertinente. Bom, nós temos agora o início do segundo bloco de questões. Já já a gente vai começar a ler o chat, viu? Já já eu vou passar a lista de frequência, Batista. Só tem um pouquinho de paciência, tá? Mas, Sandro, por favor, faça a sua pergunta e já já a gente vai começar a ler o chat. Bom dia, consegue me ouvir? Bom dia, sim. Professor André, muito obrigado pela sua exposição, acho que trouxe para a gente muitas ideias a se pensar, e também as dos colegas, né? As variações de pensamento e de posição que foram colocadas antes me encheram de outras perguntas. Eu vou tentar delimitar uma só, porque para a gente ter condições de conversar, né? Tem me interessado muito a discussão sobre a questão da filosofia e inteligência artificial. Eu sei que Schopenhauer está lá no século XIX, né? E esse universo que se exponencializou, talvez eu não pudesse nem conseguir imaginar a possibilidade dele, né? Contudo, essa questão da vontade, da manipulação da vontade, né, está muito presente hoje nesse universo dos algoritmos, né? E eu percebo que quanto mais eficiência essas inteligências possuem, mais elas conseguem construir bolhas de pensamento e, de certa maneira, tornar uma coisa que parecia ser inimaginável no passado, né? Prever o futuro a partir da manipulação dos dados das emoções das pessoas, né? Seja para legitimar uma eleição de um determinado candidato ou sustentar determinadas condutas de consumo, por exemplo. Em que sentido a vontade é uma libertação dessa dimensão e em que sentido ela está presa a essa dimensão? Eu fiquei com esse embaraço quando você trata das distorções. Não sei se fui claro, professor. Sim, sim. Obrigado, viu, Sandro, pela sua colocação. Tem também aqui, agora aproveitando o chat, viu? Vamos agora ver as leituras das mensagens do chat. Antes das 10 da manhã, o Domingos Carlos. Olá, Domingos, bom dia. Ele coloca a seguinte pergunta. Como integrar as críticas de Nietzsche na revalorização de Schopenhauer? A Edileuza comenta também no chat, importante a sua fala sobre o querer. João Elias, né, ele faz um comentário interessante, André, dizendo assim,
Acho que Nietzsche buscava elaborar crítica metafísica para analisar o pensamento niilista e transformar a vontade de viver na vontade de poder. Aí Domingos, né, novamente coloca a mensagem: a revalorização de Schopenhauer está se dando conta das descobertas da neurociência, né? Aqui são os comentários, por enquanto, do chat, né? Mas tem uma pergunta do João Batista, às 9h58 também, que acho que é ainda sobre aquela primeira pergunta que o Wagner Francisco fez, que é o seguinte: André, é possível então associar essa tese ao fenômeno do bolsonarismo, onde os fatos são irrelevantes a estas pessoas? Tá? Por essas as colocações aqui do chat, e agora, André, fica à vontade. Certo. Muito interessante essa questão sobre a inteligência artificial, né? Inclusive, ocorreu alguns dias atrás, ocorreu o Colóquio Internacional Schopenhauer, e teve uma fala do professor Jair Barbosa, né, que é um dos principais tradutores do Schopenhauer, que foi, né, fazendo aí uma leitura da filosofia de Schopenhauer à luz dessas questões que envolvem a inteligência artificial. E, assim, tem muito a ver essa questão da inteligência artificial com o fenômeno, né, do bolsonarismo também. Acho que dá para a gente pensar uma coisa relacionada, porque, veja só, ainda partindo desse pressuposto de que a vontade, ela condiciona ou determina ali, direciona a racionalidade, as emoções, o modo como o indivíduo percebe o mundo e o modo como ele age, né? O modo como ele age no mundo. Você percebe que, de fato, os algoritmos, eles direcionam, eles criam essas bolhas, né? E isso, de certa forma, é uma atuação, né, sobre a vontade dos indivíduos. Por que eu relaciono isso com o fenômeno bolsonarismo, né? Porque eu estou pensando aqui no livro Psicologia das Massas, por exemplo, do Freud, né? Você percebe que de fato, é possível haver um controle, digamos assim, dos indivíduos em suas ações, em seus modos de pensar e de sentir, que gera esses fenômenos de massa, né? Que gera esses fenômenos de massa. O que é uma questão política muito, muito delicada, muito, muito importante. E, agora, voltando para a sua pergunta, precisamente, o fundamento da teoria psicológica e ética do Schopenhauer é uma relação entre motivos e caráter, né? Caráter que a gente está entendendo como semelhante à vontade individual, né? A vontade de um indivíduo, ela é mais ou menos ali o que a gente pode entender como o caráter daquele indivíduo. E a relação desse caráter com os motivos é que vai resultar nas ações do comportamento. E os motivos, eles são os estímulos externos. Os motivos são os estímulos externos. Então, na medida em que você tem um ambiente bombardeado de determinados estímulos direcionados e propositalmente direcionados, você exerce uma pressão sobre a vontade, sobre o caráter desses indivíduos, né? Então, aí a gente entra numa questão política, né? A vontade, ela pensando por esse viés, ela não é completamente livre, né? Ela não seria completamente livre, porque ela seria, digamos, condicionada, talvez, ou direcionada pelo ambiente, né? Pelo ambiente. Por outro lado, o conceito de liberdade é um tanto problemático, assim, é uma questão mais delicada no Schopenhauer, porque como a vontade ela não tem um fundamento prévio, né, você não tem digamos assim, não teria como
prever de antemão como um indivíduo vai agir, porque o próprio indivíduo não se conhece muito bem. Então, voltando, estou tentando fazer uma ligação aqui entre duas questões, né? Voltando para o contexto da psicologia das massas, quer dizer, nós não sabemos direito como é que a gente poderia agir, como é que a gente faria se, por exemplo, um golpe tivesse acontecido, né? Se de fato tivesse ocorrido um golpe, isso perturbaria a nossa direção no mundo. Como é que a gente vai agir agora, né? A gente iria se submeter a determinadas coisas, a gente iria resistir, enfim, perceba como o controle algorítmico, o controle de informações, o modo como um indivíduo é submetido aos estímulos externos, né? O que ele vê, o que ele ouve, o ambiente em que ele se encontra, isso tudo interfere na vontade, em que direcionamento que a vontade vai seguir, né? Então, é uma questão bastante difícil de ser tratada, né? Em relação às críticas nietzschianas, eu concordo plenamente. O Nietzsche, digamos que subverte um certo niilismo schopenhaueriano, né? Como foi bem observado, a vontade de viver, né? O Nietzsche a entende como vontade de potência, né? Eu acredito que ele dá uma interpretação mais positiva da vontade, no sentido de que a vontade ela não é só de existir, ela não é só de viver organicamente no mundo, mas ela também pode levar à ação e à expansão dos seus domínios de poder, né? Os seus domínios de interação, né? É uma maneira diria Paulo Freire, de ser mais, né? É o ser mais no mundo, do que meramente sobreviver, sobreexistir, tá? Bom, essa questão da inteligência artificial, de fato, eu vou até depois tentar me dedicar um pouco mais a ela, porque realmente é muito interessante. E a pergunta abriu um viés aqui de interpretação que eu não tinha me atentado ainda. Bom, antes de a gente iniciar o terceiro bloco com as perguntas ainda, quem quiser perguntar, fique à vontade. Registrar aqui que a gente está pedindo encarecidamente que preencha o link do Google Forms para a presença, e não apenas isso. Porque lá na resposta tem um pedido lá no e-mail para a gente depois compartilhar o link da gravação, gente. Então, por favor, assine a frequência, para até prefeito, vocês depois tenham acesso à gravação deste material de hoje para vocês. Não só para os estudantes da disciplina, mas para o público externo que está prestigiando a esse momento. Bom, eu vou iniciar o terceiro bloco, André, fazendo uma pergunta para você no seguinte sentido, né? Que Schopenhauer é conhecido pela tradição, não digo por abrir as portas do existencialismo, mas ele trabalhar o tom de sua filosofia de natureza do pessimismo, né? O pessimismo schopenhaueriano ele é bastante conhecido, né? Eu queria entender esse conceito do pessimismo em Schopenhauer, em que medida esse pessimismo atinge essa ideia não digo da vontade do ser humano, mas dessa necessidade do homem de compreender de que a vida não é só um mar de rosas, não é só flores, é também espinhos, né, como diz a canção, mas é também um espinho compreendido nessa internalidade, né? Porque, se eu não me engano, Schopenhauer era da linha do budismo, né? Se eu não me engano, ele fazia parte desse movimento. Como é que ele compreendia esse pessimismo e levava isso para o tom dos seus textos? Essa é a minha pergunta que abre o terceiro bloco, né? Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar, por favor, aproveitem, colocando no chat ou levantando a mão, tá? André, por favor. Certo. É importante a gente entender que o chamado pessimismo schopenhaueriano, ele é o que a gente pode, de fato, caracterizar como um pessimismo filosófico. O adjetivo aqui é importante, filosófico, porque o pessimismo em Schopenhauer não é uma questão de o mundo ser melhor ou pior. Não é uma questão de um suposto ponto de vista
de ver só o lado ruim, ou de não ver o lado bom. Por que não é isso? Porque justamente o adjetivo filosófico quer dizer que tem a ver com a essência do mundo. Né? O que o Schopenhauer propõe é dizer que a essência das coisas, a essência do mundo, a origem não no sentido temporal, a origem no sentido metafísico, é a vontade. Ora, vontade, ela não tem descanso. Né? Vontade, ela não tem descanso. O único descanso da vontade é a morte. Né? Ela não tem descanso. Ela é um ansiar permanente. E aí, por que isso caracteriza um pessimismo essencial? Um pessimismo ontológico? Porque se a essência do mundo é isso, o núcleo, né, ontológico do mundo, ele vai implicar no sofrimento. Né? Novamente, sofrimento aqui é no sentido de insatisfação. Né? A insatisfação é o fundo, é o essencial, é a base. Né? Então, o lado, digamos, o que a gente poderia chamar de felicidade, Schopenhauer caracteriza como um conceito negativo. Negativo por quê? Porque é a ausência de insatisfação, é a ausência de sofrimento. Mas essa ausência de sofrimento, ela é extremamente momentânea, ela é fugaz, ela é só por alguns instantes. Por quê? Porque justamente a base é a insatisfação. Tá? Tentando pensar aqui uma imagem, né? Como se você jogasse alguma coisa para cima. Né? A felicidade é aquele momento que a coisa está ali no ar. Né? Mas ela vai voltar. Ela vai voltar porque a gravidade ela não cessa. Ela não tem... Você não pode suspender a gravidade. Né? Ela está atuando o tempo todo. Então, aqueles momentos de felicidade, eles vão retornar para o seu centro gravitacional, digamos assim, que é a insatisfação. Né? E é justamente aí que entra o caráter que foi, digamos, colocado à filosofia schopenhaueriana de pessimismo. Para ser talvez até mais sucinto, é como se a gente pensasse, o Schopenhauer é o oposto da ideia leibniziana, né? O Leibniz fala do melhor dos mundos possíveis. E o Schopenhauer é o pior dos mundos possíveis. Né? Então, inclusive, ele faz essa referência direta, em alguns momentos, ao Leibniz. Né? Então, é isso que caracteriza o filosófico no pessimismo schopenhaueriano. Né? Não é questão de ver se o copo está meio cheio ou meio vazio. Isso não importa. Isso é um pessimismo de ordem, digamos, não filosófico, um pessimismo comum, digamos assim. Mas o ontológico tem justamente a ver com o que seria essa essência fundamental do mundo. E aqui a gente aproveita o chat, porque o Wagner Guedes Brito manda uma mensagem perguntando, né? No fim, ele fala de um existencialismo verdadeiro, pois não existe fantasia na interpretação das emoções, seria isso? A fantasia de Schopenhauer, né, imaginação, ela está aí ligada ao conceito de representação. Né? E a fantasia, ligada a esse lado da representação do mundo, e agora, para fazer essa associação com o budismo, que você falou, eu acho que é o budismo mesmo, ou é o hinduísmo? É o hinduísmo, que fala do véu de Maia, né? O véu de Maia. É uma cortina, é uma aparência que é colocada na nossa percepção do mundo, que ajuda, digamos assim, a prosseguir, a viver, ajuda a suportar, digamos assim, né? Então, a imaginação, a fantasia, ela tem, digamos, essa função. Ela tem essa função, e, inclusive, o mais potente dessa função se daria justamente no âmbito da arte. Né? A arte é que teria esse papel,
segundo Schopenhauer, a arte é que tem esse papel de nos elevar um pouco, ou momentaneamente, acima dessa tensão que a vontade está o tempo todo submetendo ao nosso intelecto, né? Ela está o tempo todo nos submetendo a isso. Então, o papel da arte ela é muito importante, né? O livro 3 do Mundo como Vontade, como Representação, é uma metafísica do belo, é uma metafísica da beleza. Não por acaso que na Universidade Estadual do Ceará, né, André, tem linhas de pesquisa e também trabalho ligado a esse campo estético em Schopenhauer, né? Filosofia da arte em Schopenhauer, né? Não é por acaso, né? E assim, a minha provocação vai nesse sentido, né? A sua pesquisa do pós-doutorado, do pós-doc, é também nessa linha ou é mais na linha da psicologia que você trouxe aqui? Como é que está o andamento da sua pesquisa? Para compartilhar aqui com os colegas. No pós-doutorado, o que eu estou procurando pesquisar seriam as consequências, digamos, ético-políticas, né, práticas nesse sentido, ético-político, desse poder, dessa interferência da vontade sobre o intelecto, né? Porque uma coisa é a gente ficar aí no âmbito de uma teoria do conhecimento, né? Perfeitamente importante, né? Mas o que me parece é que há consequências práticas que também devem ser observadas. A gente também precisa estudar essas consequências práticas, porque qual é a proposta básica, né? Qual a premissa básica desse raciocínio? É que o querer vai levar a um agir, né? O querer vai levar a um agir. Ele vai modular a emoção, vai modular a razão, o pensar, e vai desembocar na ação, né? Os indivíduos agem conforme eles querem, né? Conforme há um determinado querer, né? E as minhas pesquisas elas estão indo mais nesse sentido, né? Qual seriam aí, o que a gente poderia apontar como consequências ético-políticas dessa preponderância, dessa primazia da vontade sobre o intelecto? Gente, mais alguma pergunta? Valdemir, que está com a câmera ligada, aos demais, perguntas, observações? Não? Nenhuma pergunta? Bom, então, tranquilo, Valdemir, obrigado. Bom, gente, se não tem mais alguma pergunta, eu gostaria, assim, em nome mais uma vez, em nome do programa do Profifilo, do núcleo do IF Sertão Pernambucano, a gente agradece, viu, André, pela sua presença, pelas suas considerações. Saiba que aqui a gente pode, o que você precisar da gente, enquanto contato interinstitucional, e como também desenvolver a linha do argumento, vamos dizer assim, para futuras atividades, fique inteiramente à vontade, certo? E, ao mesmo tempo, aproveitando ainda, temos uma pergunta, já, Estela, já. Pronto, Sandro, obrigado. E aproveitando, tem uma última pergunta, André, do Domingos Carlos, que eu acho que pode ser um desafio, mas, ao mesmo tempo, é algo que pode ser visto como uma provocação para muitos colegas que são professores do ensino médio, né? Uma pergunta básica, simples, mas difícil também. Como é que trabalha Schopenhauer no ensino médio? É bem provocativa mesmo essa pergunta. Olha, uma coisa interessante que eu acho que é uma das vias possíveis, né? Como eu falei, Schopenhauer ele tem uma metafísica do belo que é muito, eu acho que ela tende a ter bastante receptividade, né? Você trabalhar com a arte, né? Com as diferentes formas artísticas e a relação disso com essa tese, essa teoria da vontade como fundamento do mundo, né? Como esse lado, porque o que você percebe? Se a gente contextualizar na historiografia,
essa tese ela tem um caráter romântico muito forte, né? Então, se você pegar essa via da literatura, da música, do romantismo enquanto movimento artístico, o Schopenhauer é um autor, se você quer inserir Schopenhauer nas aulas, eu acho que a via artística, né? Você pensar ali o contexto do romantismo, eu acho que vem bem a calhar, né? Isso é uma das vias possíveis, né? Porque se você pega a teoria do conhecimento, é uma coisa mais intrincada, um pouco mais, talvez, não tanto receptiva, né? Não vai gerar essa receptividade, né? A metafísica dos costumes também é um tanto pesado, né? Então, acho que a arte e a metafísica do belo, ela é um caminho muito interessante, né, de ser traçado. Inclusive, como temos aqui colegas que vão tentar a seleção no próximo ano do Profil, fica uma sugestão, uma dica, até para um futuro projeto, bem como também pensar essa relação do ensino de filosofia com a temática da estética, da arte, em do Schopenhauer, em sala de aula, né, dialogando com a estética, né, enquanto disciplina, né, que é um tema tão urgente na nossa formação, e até para os colegas que têm aula, que dão aula no médio, viu? Bom, que bom, Wagner, que bom que você tem essa pretensão também, trabalhar essa questão da fotografia, isso é muito interessante, e registrar que no nosso núcleo, né, também temos pesquisadores que trabalham com essa linha da estética, que trabalham com essa linha da fotografia, no campo das artes visuais, e que é uma tendência dos programas dos mestrados profissionais ter essa demanda e, ao mesmo tempo, também ter colegas que pesquisem esse assunto, né? Então, os colegas que estão aqui, que quiserem conhecer o trabalho do André. André, tu tem rede social? Tu tem vinculação de algum site onde a gente possa encontrar as suas produções? Tem na academia.edu, eu costumo colocar muitos textos, mas redes sociais não. Redes sociais não tem. Certo. Na Academia Edu você encontra o seu nome e os seus trabalhos, né? Isso. Beleza, então. Maravilha. Então é isso, gente. Eu gostaria de público agradecer, tá, gente? Quase 10h40 da manhã. A gente teve aqui mais de 30 pessoas assistindo a esse momento, né? A divulgação ela não foi tão massiva como eu gostaria que fosse, por conta das atividades. Isso, Sandro. Você encontra como André Henrique, exatamente. Assim, fosse uma divulgação mais massiva, né, desde o início da semana ou da semana retrasada, talvez poderia ter mais gente. Mas, normalmente, André, é esse quantitativo mesmo de público que estamos aqui na atividade e, ao mesmo tempo, agradecer a vocês por terem, nesse sábado de manhã, pós quase feriado de Consciência Negra, estarem aqui prestigiando. Depois, com o preenchimento aqui dos contatos que vocês estão fazendo aqui, por gentileza, façam depois o preenchimento para eu depois mostrar para vocês a gravação desse momento. E na nossa disciplina, a galera de argumentação, retórica e dialética, assim que a gravação aqui for concluída, eu posto para vocês lá no grupo, tá? E repasse para os colegas, e nos e-mails que a gente está coletando aqui, a gente também vai fazer. E para quem não fez a gravação, aquele pedido lá do vídeo, do Marcos em 5 minutos, para eu postar no nosso Instagram, façam, tá? Para o pessoal da galera de argumentação, retórica e dialética. É o pedido que eu faço para a gente fazer a conclusão da disciplina, bem como a produção do artigo, tá certo? Ainda tem gente entrando, para você ver, viu, André? Ainda tem gente entrando e prestigiando a nossa atividade. Gente, olha, eu vou aqui parar a gravação, tá? Para dizer meu muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui nesse momento de sábado, tá? Eu vou parar aqui a gravação para que a gente possa registrar